Bem-vindos de volta ao estúdio. Katerina Nesterenko. Hoje vamos falar sobre isso. Kuban está em chamas. O GUR cercou a 47ª Brigada de Mísseis da Rússia e o pessoal foi dizimado. Explosões em Moscou, a região de Moscou mergulhada na escuridão e centenas de voos atrasados. O que aconteceu? Putin ordenou que Kupiansk fosse tomada até fevereiro. Fui derrotado. As forças armadas da Ucrânia incendeiam uma coluna inimiga e um MiG-29 ucraniano destrói uma ponte importante perto de Pokrovsk. O Kremlin está abalado, dada a posição de Andrei Belozov. O Ministério da Defesa foi seriamente abalado. Putin está desapontado com a situação na frente de batalha e as autoridades estão à procura de novos culpados. Trump contra Putin. O presidente dos Estados Unidos disse que não tem medo do ditador russo e deixou claro como as coisas poderiam terminar. Berlim às escuras, 45 mil casas sem eletricidade. O que aconteceu e o que se sabe até agora. Tudo sobre isso em apenas alguns segundos, agora mesmo. Dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal Ukraine Today para não se perder no universo do YouTube. Bem, vamos começar. Agentes da GUR relataram uma operação bem-sucedida para explodir um caminhão que transportava pessoal. 47ª Brigada de Mísseis das Forças Armadas da Federação Russa, em Kuban. O ataque em si ocorreu na manhã de 26 de dezembro, por volta das 7h40, na entrada do local de implantação. 47ª Brigada de Mísseis, 8º Exército do Distrito Militar do Sul, das Forças Armadas do país agressor. Como resultado do ataque com minas e explosivos, um caminhão militar Kamaz, que transportava o pessoal, pegou fogo. Os militares russos sofreram baixas. Os agentes de inteligência destacam que essa brigada está diretamente envolvida nos ataques com mísseis contra o território da Ucrânia, inclusive em ataques que causaram vítimas entre a população civil. Por que essa informação está se tornando pública? Só agora? Para não colocar em risco os guerrilheiros e espiões que atuam diretamente na retaguarda da Federação Russa, ajudando as forças ucranianas. E agora, sobre a situação na linha de frente. Nossas forças de defesa conseguiram preparar uma surpresa desagradável para os ocupantes. Um piloto ucraniano de MiG-29 destruiu com um ataque preciso de míssil uma ponte perto de Pokrovsk. Essa ponte servia ao inimigo como artéria logística e abrigo temporário para grupos de assalto. Agora não há mais nem artéria, nem abrigo. No geral, a situação na direção de Pokrovsk não está melhorando para o inimigo. As Forças Armadas da Ucrânia controlam o norte de Pokrovsk. E perto de Domernograd, os ocupantes estão sofrendo perdas. O inimigo voltou novamente à tática de ataques mecanizados em massa. No entanto, as unidades das Forças de Defesa da Ucrânia, na zona de responsabilidade do agrupamento de tropas leste, estão contendo o inimigo. Os militares destacam que a logística continua complicada. Por isso, estão sendo tomadas medidas para expandir os corredores logísticos de Domernograd. Além disso, como informa o representante do agrupamento das forças conjuntas da Ucrânia, Viktor Tregubov, os invasores russos estão tentando aumentar a pressão na região de Kupiansk para avançar em direção a Kupiansk. Mas todas as tentativas deles de entrar na cidade acabam em fracasso. No momento, as forças de defesa ucranianas controlam totalmente a situação. Ele acrescentou que os ocupantes receberam uma nova ordem para capturar Kupiansk até fevereiro. Eles enviaram grupos de infiltração diretamente para a cidade, mas não conseguiram passar. Foram expulsos e agora estão procurando novas opções. E aqui já vemos imagens marcantes das consequências do ataque das Forças Armadas da Ucrânia contra uma coluna russa que se movia em direção a Konstantinovka. Mas os ocupantes também enfrentam problemas, até mesmo nas chamadas áreas de retaguarda. Comandantes russos na parte temporariamente ocupada de Kherson estão jogando soldados em buracos por se recusarem a participar de ataques. Isso foi relatado pelo movimento de guerrilha Atesh. O preço da recusa é passar um dia inteiro na lama sob vigilância e depois ser enviado ao ataque sem direito de escolha. O comando chama isso de motivação. Dentro das unidades, já não acreditam nem nas promessas, nem nas ordens. As pessoas só sonham com uma coisa: sobreviver e sair de lá a qualquer custo. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os superam em número. Por isso, peço que apoiem das Forças Armadas da Ucrânia. Se não for possível ajudar financeiramente, escreva palavras de apoio para eles nos comentários. A operação militar especial está acontecendo rigorosamente de acordo com o cronograma, conforme o planejado. Tudo conforme o plano, como gostam de repetir no Kremlin. Enquanto isso, no aeródromo de aviação militar em Leningrado, os militares estão preparando soldados para serem enviados à guerra contra a Ucrânia para repor as perdas.
É verdade, existe uma nuance. Alguns dos ocupantes já estão usando muletas. Estamos voando para a zona afetada pela destruição do solo para repor as perdas. Pelo que entendi, houve muitas perdas. É por isso. Eles mandam todo mundo para lá. A categoria de condicionamento físico de ninguém será rebaixada. Temos várias pessoas aqui usando muletas. Então é isso. Lá. Nós vamos conseguir. Então, todos nós estaremos lá, a partir daqui, da guerra. Ou Dexiante. Ou com os pés primeiro. Bem. Então, sim, tudo está correndo conforme o planejado. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitas pessoas nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia, da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império. Do Mel. Sempre leio os seus comentários com prazer. E enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Os jogos de bastidores no Kremlin estão ganhando força. Segundo fontes, a posição de Andrei Belousov no Ministério da Defesa está sob séria ameaça. Putin estaria supostamente decepcionado com o ritmo de implementação do plano rápido para a completa libertação da DNR, que era esperado para 2025. Isso acabou não acontecendo. Enquanto isso, Sergei Shoigu já não esconde suas ambições. Está pronto para apresentar sua própria estratégia de libertação rápida e claramente não se opõe a voltar ao cargo anterior. Quem vai sair por cima nessa disputa pela cadeira ministerial? Vamos analisar isso na nossa matéria. Belousov está de saída. Correm rumores de que Putin quer substituir o ministro da Defesa. Andrei Homens, você gostaria de acrescentar algo? Tá tudo indo conforme planejado. Muito dinâmico, eu diria. Até mesmo adiantado em relação ao ritmo que havia sido planejado inicialmente. De fato, em dezembro atingimos o ritmo mais alto de todo o ano. A questão é que Bunker Nova não está satisfeito com a lentidão de Andrei Belousov na questão da tomada da região de Donetsk. Segundo várias de nossas fontes no Kremlin, Vladimir Putin está insatisfeito com o fato de Andrei Belousov não poder prometer a libertação total da RPD ainda esse ano. Andrei Removich deixa Vladimir Vladimirovich frustrado quando diz que dificilmente vamos libertar a RPD antes de fevereiro ou março de 2027. Ainda não há nenhuma decisão sobre o ministro da Defesa, mas recomendaríamos que Belousov refletisse sobre uma maior eficiência no trabalho, disse uma fonte no Kremlin próxima ao presidente. Putin está insatisfeito com Belousov faz alguns meses. E um dos pregos no caixão da carreira ministerial de Belousov foi o fracasso da operação em Kupiansk. O agrupamento de tropas oeste ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta, sem sucesso, reconquistar. A unidade do agrupamento oeste libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, é isso. Terminamos completamente. Com certeza, a cidade está sob nosso controle. A cidade está sob controle das forças armadas da Ucrânia. E disseram ao Putin que a Rússia está avançando com sucesso. Consequentemente, tudo isso cria uma imagem distorcida do que realmente está acontecendo. E o Putin, que se gabava diante do Trump, por exemplo, de sucessos militares, dizendo que estávamos avançando. Na verdade, esses sucessos não existem. Claro, todo problema tem nome e sobrenome, como dizem, nesse caso. Cada derrota tem seu próprio pai. Putin não quer assumir essa responsabilidade, mas é mais fácil jogá-la para... Por causa da armadilha em Kupiansk, Belousov tentou se redimir diante de Putin e começou a falar sobre os problemas naquela direção. Na verdade, não adiantou, mas o terror planejado contra a Ucrânia salvou Belousov. Vladimir Vladimirovich rejeitou categoricamente a informação de que Kupiansk não era nosso. Ele recebia informações sobre os sucessos de Gerasimov e fazia declarações importantes sobre a cidade libertada. No relatório do ministro da Defesa, o presidente viu uma tentativa de desinformá-lo com um objetivo obscuro. Para ser sincero, ele ficou muito irritado e queria demitir Belousov imediatamente, contou nossa fonte no Kremlin, que está a par da situação. Segundo ele, Belousov só manteve o cargo graças ao ataque a Kiev, que foi realizado no sábado. Vladimir Vladimirovich decidiu dar uma oportunidade ao ministro, que demonstra tão vividamente ao mundo inteiro o poder das armas russas e desfere golpes cruciais na capital do regime de Kiev.
Belozov, em alguns lugares, pode-se dizer que tive sorte. Mas menos de uma semana depois, voltaram a surgir rumores sobre a possível renúncia de Belozov. Os argumentos a favor de sua remoção podem ser muito simples. Belozov não é militar, não entende nada disso, só sabe contar dinheiro. Mas a guerra é um buraco enorme, precisa de muito dinheiro. Então, para que precisamos do Belozov, digamos assim? O objetivo era, quando o trocaram, sacudir a nossa estrutura, dar um novo impulso. Mas, como vemos, nenhum novo impulso aconteceu. E eu acho que a saída do Belozov é tecnicamente possível, para que o Putin não assuma pessoalmente a responsabilidade por esses fracassos. Canais próximos ao Kremlin dizem que enquanto preparam a saída do Belozov, quem comemora é um velho criador de renas. Quero agradecer ao Sergei Kashkedovich Shoigu por tudo que ele fez ao longo dos anos anteriores na construção das Forças Armadas. Obrigado por dar uma nova cara a elas. O ex-ministro da Defesa da Arábia, atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, já está preparando um plano para voltar ao cargo de ministro. Os rumores sobre o descontentamento de Vladimir Vladimirovich chegaram até Sergei Shoigu. Apesar de algumas tentativas fracassadas, ele não perdeu a esperança de voltar ao cargo de ministro da Defesa. Sergei Kuzugetovich está preparando seu plano para a rápida libertação da DNR. Já houve um plano assim no verão, mas Putin não o levou a sério. E, literalmente, em algumas semanas ele vai apresentá-lo ao presidente. Sergei Kuzugetovich está feliz em oferecer sua experiência militar nesses tempos difíceis. Não se esqueçam de que foi sob o ministro Shoigu que começou a operação militar especial e foi realizada uma mobilização bem-sucedida. E muita coisa aconteceu. Acho que o presidente vai tirar suas conclusões sobre quem mais merece ocupar o cargo de ministro da Defesa. No entanto, mesmo toda essa cortesia e o esforço de Shoigu para voltar ao Ministério da Defesa dificilmente vão ajudar. Afinal, se Shoigu fosse tão habilidoso assim, ele nem teria saído do ministério. Querer, a gente pode querer qualquer coisa, mas, como sabemos, Shoigu perdeu a confiança de Putin. Isso é o principal no fim das contas. E não é à toa que todos os seus aliados mais próximos, o círculo íntimo, alguns foram presos, outros supostamente se autoexilaram por lá, se suicidaram, pularam da janela, se jogaram. Por isso ele não tem mais confiança. Além de tudo, ele perdeu a autoridade no exército. E sem autoridade, como você pode imaginar, não tem muito o que fazer lá. Agora, quanto ao Belozov, o futuro da carreira dele está bem claro. Ele vai sair do Ministério da Defesa. E, pelo visto, ele nem tá tão contra isso assim. Afinal, ele assumiu o Ministério da Defesa meio a contragosto. Tem muitos cargos, muitas sinecuras disponíveis. Podem mandá-lo para o Conselho da Federação, por exemplo. Lá tem a Valentina Matvienko, uma senhora já, ela já passou dos 75 anos. No lugar dela, podem colocá-lo como vice, e depois, daqui a um ano, ele pode substituí-la. Ou seja, podem mandá-lo para a Duma Estatal, por exemplo. Ou podem mandá-lo para o Conselho de Segurança também. Para o Medved, por exemplo, inventaram o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança. Então, para o Belozov também vão inventar alguma coisa. Pelo que entendi, o Belozov na verdade não queria muito ir para o Ministério da Defesa. Ele é mais alguém do meio científico ou acadêmico, digamos assim. Acabou sendo puxado pra lá. Então, isso nem é a área dele. E provavelmente ele sabia muito bem que todos os problemas iam cair nas costas dele. O futuro da liderança do Ministério da Defesa vai depender do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. Segundo especialistas e analistas, ele é praticamente o único militar em quem Putin confia. Sim, ele mentiu sobre Kupiansk também. Mas, por outro lado, o cachorro é fiel. Valery Alexeyevich, o relatório foi açoito. Obrigado. Situação na linha de contato. Agora. Portanto, será Gerasimov quem apresentará a Putin os candidatos para o cargo de novo ministro da Defesa. É muito mais provável que seja uma pessoa bastante próxima a Putin. Talvez algum ajudante dele de confiança, ou então alguém que, digamos, será fortemente recomendado para essa posição. Pelo próprio Gerasimov. Gerasimov é o personagem militar em quem Putin mais confia, porque ele não apoiou o motim de Prigozhin. Sabemos que Popov e outros generais tiveram contato com Prigozhin. Isso foi um golpe fortíssimo para o Putin. Ele se sentiu vulnerável, como se o exército não estivesse do seu lado. Por isso ele precisa de um apoio dentro do exército. Um apoio específico. Ele acha que, na verdade, Gerasimov é um bom militar. Quem será o próximo ministro? Avroni Eravi, por enquanto não tá claro. Mas é certo que Shoigu não vai desistir de tentar ficar mais próximo do poder. O mesmo pode acontecer com qualquer um.
Donald Trump, após a captura de Maduro, insinuou uma política dura em relação aos ditadores. No dia 3 de janeiro, as Forças Especiais dos Estados Unidos realizaram uma operação relâmpago na Venezuela. Em meia hora, capturaram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, em Caracas. Eles foram levados para Nova York, onde vão enfrentar julgamentos sob acusações de narcoterrorismo, contrabando de cocaína e tráfico de armas. Empresas americanas vão assumir o controle da recuperação do setor petrolífero e das maiores reservas de petróleo do mundo, já que o regime socialista roubou o petróleo da Venezuela, dos Estados Unidos. O chefe da Casa Branca destacou que tais ações não o assustam e que nunca discutiu o destino de Maduro com Putin. Além disso, Trump afirmou que não é fã do próprio Putin, já que ele mata muita gente. Não sou fã do Putin. Ele mata gente demais. Para a Rússia, a queda do regime de Maduro é um golpe sério, pois, segundo cálculos da Reuters, estão em risco cerca de 17 bilhões de dólares em investimentos e empréstimos que o Kremlin concedeu ao regime de Maduro e à Companhia Estatal de Petróleo do país, de 2006 a 2017. Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia exigiu esclarecimentos imediatos sobre a situação da retirada da Venezuela, Maduro e sua esposa, e sua libertação imediata. Em resposta, Marco Rubio enviou saudações a Sergei Lavrov. Não estamos preocupados com a escalada do conflito com a Rússia em relação à Venezuela. Quer dizer, sempre esperamos que eles fornecessem apoio retórico ao regime. Maduro, acho que eles têm muito o que fazer na Ucrânia. E se Lavrov estiver assistindo, Sergei, Feliz Natal. Alguns especialistas acreditam que isso seja uma afronta política a Putin. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está se perguntando qual ditador será o próximo. Se isso pode ser feito com ditadores, então os Estados Unidos sabem o que fazer a seguir. A comunidade mundial está dividida. Algumas partes do Ocidente apoiam a operação como uma luta contra o narcotráfico e a ditadura. Rússia, China e Irã condenam veementemente isso. A Colômbia, com o apoio da Rússia e da China, iniciou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, agendada para 5 de janeiro. A próxima parada é a Groenlândia. A esposa do vice-chefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, publicou um mapa da Groenlândia nas cores da bandeira americana, com a legenda "Em breve". A foto, em apenas 10 horas, acumulou mais de 8 milhões de visualizações e provocou uma nova onda de críticas nas redes sociais. O jornal The Guardian afirma que os próximos alvos de Trump podem ser Irã, Cuba e Groenlândia. Berlim no escuro. 45 mil casas sem energia até 8 de janeiro. Na noite de 3 de janeiro, um incêndio irrompeu em uma ponte de cabos fundamental sobre o canal Teltow e a cidade mergulhou instantaneamente no caos. 45 mil residências e mais de 2 mil negócios nos bairros do sudoeste ficaram sem eletricidade. As autoridades avisam honestamente que a maioria só terá a luz de volta na noite de 8 de janeiro. As pessoas se aquecem na casa dos vizinhos, as geladeiras estão descongelando, o aquecimento não funciona. Um clássico apocalipse de inverno no centro da Europa. Mas o principal é que isso não foi um acaso. A polícia está oficialmente investigando um incêndio criminoso intencional. No local foram encontrados vestígios de dispositivos incendiários e depois chegou uma carta assumindo a responsabilidade. A polícia alemã envolveu o Departamento de Crimes Políticos. O prefeito de Berlim, Kai Wegner, apontou diretamente os culpados, obviamente extremistas de esquerda. Segundo a mídia alemã, o grupo Vulkan Group está por trás do incêndio. Os mesmos radicais que, em setembro de 2025, causaram um apagão semelhante em 50 mil casas. Esse já é o segundo grande apagão político em Berlim em 4 meses. Enquanto a polícia investiga e os moradores aquecem as mãos nas velas, uma pergunta paira no ar. Quem será o próximo? A Finlândia apreendeu o navio russo da frota sombria Fitberg. No dia 3 de janeiro, as autoridades finlandesas publicaram um vídeo de uma ousada operação de desembarque. Helicópteros pousaram diretamente no convés. O Fitberg foi tomado sob controle e a tripulação foi detida. Obrigada. Lembrando que o navio russo foi interceptado ainda em 31 de dezembro de 2025, no Golfo da Finlândia. Isso aconteceu depois que foram encontrados danos nos cabos submarinos de telecomunicação entre a Finlândia e a Estônia. O Fitberg seguia da Rússia para o leste do Mediterrâneo e estava agindo de forma extremamente suspeita. A operação foi realizada pelo Serviço de Fronteira da Finlândia com o apoio da polícia e do Escritório Nacional de Investigações.
O navio foi rebocado até o porto de Kantvik e 14 membros da tripulação foram detidos para interrogatório. Mais detalhes sobre a continuação do ato de sabotagem no Golfo da Finlândia, na nossa reportagem. Um navio russo que afundou na costa de Cartagena escondia 2 reatores nucleares destinados à Coreia do Norte. Foi com esse título que saiu um artigo no jornal espanhol La Verdad. Os jornalistas investigativos do jornal fazem referência no texto a detalhes da investigação oficial. O cargueiro russo Ursa Maior, que afundou em 2024 na costa da Espanha, transportava peças de um reator nuclear destinadas à Coreia do Norte. Nos materiais do processo são mencionados 2 contêineres azuis na popa do navio, que não correspondiam à descrição da carga declarada pelo capitão do navio, Igor Anisimov. Os investigadores acreditam que nele estavam 2 reatores VM-4SG para submarinos nucleares. Eles deveriam ser entregues de São Petersburgo ao porto norte-coreano de Rason. Vale lembrar que em dezembro de 2024, o navio russo da Frota Sombria Urso Meir atravessava Gibraltar. No dia 21 de dezembro, os serviços espanhóis de busca e salvamento marítimo notaram que a embarcação mudava de curso de forma incomum. E no dia 22 de dezembro, o Urso Mir desviou para a esquerda, reduziu a velocidade e começou a derivar. No dia seguinte, foi emitido um sinal de socorro e as autoridades espanholas enviaram equipes de busca e salvamento. Os socorristas encontraram 14 sobreviventes. 2 engenheiros desapareceram sem deixar vestígios. O capitão do navio Ursa Meir informou que a embarcação transportava 100 contêineres vazios, 2 guindastes de esteira gigantes e 2 grandes componentes para um quebra-gelo. Segundo ele, a carga estava sendo enviada para Vladivostok. Mais posteriormente, pesquisadores espanhóis identificaram que parte da carga do quebra-gelo era, na verdade, um par de cascos de reatores de submarinos nucleares, VM-4SG. Esses reatores ainda estão instalados em 6 submarinos nucleares da classe Dolphin. Esses submarinos transportam mísseis balísticos, e essa carga foi motivo de ataque por um dos países da OTAN. O Urso Maior foi alvo de um ataque de um dos países ocidentais. Os buracos no lado direito correspondem a danos causados por um torpedo supercavitante com ogiva de 500 milímetros de diâmetro. Torpedos desse tipo estão em serviço em alguns países da OTAN. Anteriormente, o cargueiro Urso Mer transportava armas, levando cargas do chamado Expresso Siri. Essa era a rota de abastecimento das tropas russas na Síria. Isso foi observado por analistas de inteligência de fontes abertas. Sparta e Urso Maior, desde 2017, operavam no âmbito do Expresso Sírio, transportando cargas para abastecer o contingente russo na Síria. Em 2022, ambos os navios passaram a ser usados para transporte de balsas e contêineres para Kaliningrado. A investigação revelou que 2 contêineres não declarados, pesando 65 toneladas cada, foram identificados como tampas de reatores nucleares VM-4SG. Foto por S. Drones mostraram tubulações, sistemas de refrigeração e outros componentes do sistema do reator. As autoridades espanholas estão confiantes de que o destino da carga era a cidade portuária norte-coreana de Rason, a poucos quilômetros de Vladivostok. As suspeitas sobre a carga aumentaram depois que um navio de guerra russo, supostamente presente por acaso na área do desastre, se ofereceu para assumir o controle da operação de resgate. Kadyrov mal consegue falar, mas se esforça para parecer animado. Na véspera, ficou-se sabendo que Dondon só foi reanimado com dificuldade após uma hospitalização de emergência. Para dissipar os boatos, ele tentou gravar um vídeo, mas acabou conseguindo exatamente o oposto. A aparência de Kadyrov está claramente longe de ser uma pessoa saudável. O espírito é de luta. As pessoas nos entendem normalmente. E esses satanistas não têm um pingo de decência. Eles não deixam a gente fazer o nosso trabalho. E ainda recebem por isso. Não importa o que a gente diga ou mostre, esses boatos vão continuar existindo. E eles nem ficam constrangidos quando você se mostra lá. Inteligência artificial. E ele tipo assim... E um tratamento adequado? Também. Sim, ele tá meio morto. A região de Moscou mais uma vez ficou no epicentro dos acontecimentos. Na noite de 4 de dezembro, drones ucranianos atacaram uma subestação. Segundo o prefeito de Moscou, Sobyanin, as forças de defesa aérea supostamente derrubaram mais de 20 drones que se dirigiam para a cidade. Não há vítimas nem grandes destruições, porém, nos serviços de emergência,
continuam trabalhando nos locais onde caíram os destroços. Nos aeroportos de Vnukovo e Zhukovsky foram impostas restrições. Foram retidos 107 voos de chegada e 38 de partida nos aeroportos da capital. Parte dos voos foi redirecionada para Sheremetyevo. A Rosaviatsia implementou o plano Tapete devido à ameaça à segurança dos voos. A principal diretoria de inteligência da Ucrânia mais uma vez deu um baile épico nos serviços secretos russos. Enquanto em Moscou relatavam a eliminação do comandante do Corpo de Voluntários russo, a inteligência militar ucraniana conduzia uma operação especial complexa e a levou até o fim. O comandante da RDC, Denis Kapustin, está vivo. Sua morte acabou sendo parte de uma operação cuidadosamente planejada pela inteligência ucraniana, que durou mais de um mês. Os serviços de inteligência russos ordenaram o assassinato de Kapustin, mas o GUR interceptou a operação. O resultado é indicativo. Kapustin казнен. $500 mil. Aqueles que foram designados para matá-lo na Rússia estão agora trabalhando contra aqueles que ordenaram o crime, fortalecendo as forças especiais ucranianas. Nosso relatório detalha exatamente como a GUAR realizou essa operação. Como se costuma dizer, os serviços especiais russos fizeram uma grande confusão. De jeito nenhum. Os serviços secretos russos encomendaram o assassinato do comandante do RDK, Denis Kapustin, que luta contra os russos como parte de uma unidade especial. Timur do GUR, mas ele acabou sobrevivendo. Saudações e feliz ano novo! No momento, em 1º de janeiro de 2026, todas as unidades do Corpo de Voluntários Russos, como parte da unidade especial Timur, continuam cumprindo as missões designadas por vocês em suas respectivas áreas e direções. Minha ausência temporária não afetou em nada a qualidade e o sucesso na execução das missões de combate. Estou pronto para me deslocar para a área de operações e continuar comandando as unidades do RDK. Na GUR, dizem que a própria operação especial durou mais de um mês e, como resultado, conseguiram salvar a vida do comandante do RDK e receber $500 mil dos serviços secretos russos pela eliminação de Kapustin. Senhor comandante, desejo saúde ao senhor. Informo que Polnais. Foi realizado um conjunto de medidas para impedir a eliminação, pelo lado armado, do comandante do Corpo de Voluntários Russos, Denis Kapustin. No decorrer das ações que realizamos, identificamos um círculo de pessoas que eram os mandantes deste crime do lado dos serviços secretos russos, bem como os executores. Também recebemos a quantia correspondente em dinheiro, que foi destinada pelos serviços secretos russos para a realização deste crime. Claro, atualmente o comandante do RDK está em território ucraniano e se prepara para continuar cumprindo as tarefas designadas. Para os mandantes do assassinato de Kapustin, até criaram um vídeo na GUR com o suposto trabalho de 2 drones. O primeiro drone atingiu a van em que Kapustin estava, e o segundo registrou as consequências do ataque. Os fundos que os russos destinaram para a eliminação de Kapustin foram entregues. Durante a operação especial, os combatentes da KUR receberam apoio das unidades especiais da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Bom, antes de tudo, Sr. Denis, seja bem-vindo de volta à vida, como dizem. Isso sempre pode ser agradável. Fico muito feliz que todo o dinheiro que foi recebido pela encomenda da sua eliminação, que você encomendou, tenha sido totalmente usado para ajudar, assim, nossa importante luta. Desejo sucesso a todos nós e a você também. Por favor, volte logo para cumprir suas tarefas de serviço. Estão esperando por você lá. Agradeço a você. Obrigado. Obrigada a você. Ao coronel, meus agradecimentos pela excelente execução da operação, por ter salvado a vida de um dos nossos comandantes. Continue assim. A informação sobre a morte de Kapustin apareceu ainda em 27 de dezembro. Naquela ocasião, o RDK informou que seu comandante havia morrido em Zaporizhia. O fracasso dos serviços secretos russos já é difícil de esconder. Negar isso ficou difícil até para os mais fervorosos apoiadores do Z. Kapustin tá vivo. Budman declarou que foi uma operação especial e que pela sua eliminação a Rússia pagou $500 mil. O dinheiro foi recebido. Como eles enganaram todo mundo com tanta habilidade, assim como S. Babchenko, na sua época, o FSB cai nesse truque o tempo todo. E enquanto alguns reconhecem a operação especial da GUR e seu sucesso, outros negam ativamente isso e chamam de uma ação informacional ruim. Vírus do RDC acabastamos isso? Foi algum tipo de ação informacional ruim dos serviços secretos inimigos.
O único sentido disso era apenas realizar a própria ação. Entre outras coisas, Sergei Naumich, do Centro de Informação e Operações Psicológicas, comenta sobre a Operação Especial GUR de forma bastante precisa e exaustiva. Imagine que é 1º de janeiro. Um oficial da inteligência russa, que recebeu uma medalha e um bônus no dia anterior pela eliminação do comandante do RDC, está sentado à mesa comemorativa. Em homenagem ao aniversário de Stepan Andreevich, ele se lembra de como foi brilhante em 2025, porque além de tudo ganhou a perspectiva de uma promoção no serviço. E também relatou que, pela eliminação, entregou $2 milhões, mas na verdade entregou $500 mil, ou seja, $1,5 milhão a mais. Eles, como de costume, dividiram entre si, e ele já até entregou ao corretor o sinal por um apartamento em Dubai. Então, tá lá sentado à mesa de festa, e de repente alguém ao lado fala, olhando pro smartphone, lendo as notícias. Para, que besteira é essa? Será que foi a inteligência artificial que criou o vídeo? E os olhos arregalados, quase saltando, e o queixo quase batendo no joelho. E o outro pergunta, com um pedaço de pato assado no gaço. De qualquer forma, independentemente de como se percebe essa operação especial, ela é claramente bem-sucedida, e a prova disso é a vida salva do comandante do RDC e a doação para as necessidades do GUR feita pelos serviços secretos russos. É isso por hoje. Deixe seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ucrânia hoje, para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!